Olá, queridos amigos que nos acompanham aqui no Lições para a Eternidade, aqui no canal do IAG, sejam muito bem-vindos. Ficamos muito felizes pela sua presença, pela sua participação. Eu peço desde o início que você curta este material, compartilhe também nas suas redes sociais e deixe aqui abaixo seus comentários, sua participação, seus pedidos, agradecimentos, que são muito importantes para esta recapitulação. Temos orado com constância por esses pedidos que são feitos e a sua participação é fundamental e ficamos felizes pelos seus comentários. Eu estou muito feliz também, as 2 lições eu gravei sozinho, mas a partir desta terceira, nosso querido amigo Moses Coutinho está de volta e eu estou muito feliz, você fez muita falta aqui, Moses. Seja bem-vindo novamente, meu amigo, meu irmão. Também senti muito saudade de estar aqui com o pastor, com os irmãos, mas feliz por estar de volta. Estivemos em viagem com o irmão Silverino para a Colômbia, onde nós estivemos em um congresso, fui como intérprete do Silverino ali, e foi realmente uma grande bênção. Muitas pessoas vieram, agradeceram muito porque a mensagem realmente ajudou, trouxe ânimo para aquelas pessoas, Então, Amém. Não estava com vocês, mas foi por uma causa também importante, Então, estamos felizes de estar de volta. Amém, louvado seja Deus. E o Moses, o Silverino, que é o diretor aqui do IAG, trouxeram ricos testemunhos, louvado seja Deus por esta missão. E as pessoas perguntaram aqui nos comentários, cadê o Moses Coutinho, cadê o Moses? Sua participação aqui conosco é muito importante. Amém. Estamos avançando na lição deste novo trimestre, agora praticamente não é mais um novo trimestre, estamos na lição de número 3, estamos estudando as 2 poderosas epístolas do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, 1ª e 2ª Coríntios, e já temos extraído diversas lições espirituais. O estudo está sendo mais exegético, mais teológico, e é interessante isso, a proposta do autor, que é um autor brasileiro. Isso também faz com que termos, expressões sejam um pouco mais familiares a nós, e tem sido uma lição muito rica, louvado seja Deus por isso. Vamos, como de costume, fazermos uma oração para iniciarmos esta recapitulação, para matarmos um pouquinho mais a saudade. Moses, ora para nós neste momento. Sendo Oremos. possível, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Oremos. Nosso grande e amado Deus, graças te damos pela sua palavra e por todas as instruções que o Senhor nos dá através dela. Instruções que nos trazem vida, que nos guardam do mal, do pecado e do sofrimento. Amém. Nós te pedimos que neste momento o seu Espírito nos inspire, nos mostre a sua vontade, para que no fim desta lição todos saímos enriquecidos, com mais força para enfrentar as provas do nosso dia a dia. Agradecemos por todas as suas bênçãos e também pedimos que abençoes a cada um dos nossos irmãos que nos assiste. Cada um possui necessidades, já seja pessoais, familiares, financeiras, e principalmente pedimos pelas espirituais, pois sabemos que se estamos bem contigo, todo o demais não nos faltará. Nós agradecemos e pedimos tudo em nome do Senhor. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Antes de darmos continuidade, apenas explicando algumas coisas a respeito aqui do IAG. Caso você esteja pelo canal do YouTube, eu peço que você acesse Rede Advir, canal 777, e se você está pelo canal de televisão, acesse aqui o YouTube. E se você não conhece o IAG, é a sua primeira vez aqui no canal, nós temos um vídeo institucional para falar um pouco do trabalho que realizamos, das frentes de trabalho que temos. Então, se sinta à vontade para também acessar os demais vídeos, conteúdos que temos. Nesta semana começará um novo congresso com o título Os Últimos Clamores de Daniel e Apocalipse. Se você quiser acompanhar todos os vídeos que serão gravados e postados, seja membro do canal por um valor que aparecerá aqui, a forma que você pode ser membro, o valor também, um valor um tanto quanto irrisório por mês, para que você tenha acesso a conteúdos exclusivos do canal. E se sinta à vontade também de fazer perguntas, questionamentos aqui nos comentários a respeito do IAG, a respeito do ministério que aqui temos realizado para a honra e glória de Deus. Nós temos, de uma maneira constante, apresentado e falado isso, porque muitas vezes as pessoas questionam, mas neste momento vamos então dar sequência, A lição aqui de número 3, que tem como título Unidade em Cristo. E o verso para memorizar está em 1 Coríntios 1, versículo 10, que diz: Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui dá a entender que Paulo está fazendo um apelo mesmo, Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito.
Então esta lição vem trabalhando a respeito das divisões e como solucioná-las. As divisões na igreja de Corinto eram uma realidade e hoje muitas vezes na nossa comunidade de fé, na igreja que frequentamos, participamos, que somos membros, pode ser que você esteja enfrentando também problemas relacionados às panelinhas, às divisões, a problemas de relacionamentos. E qual foi a solução apresentada pelo apóstolo Paulo? Como que os coríntios poderiam lidar com esta situação complexa, difícil, e como que nós hoje também podemos, de igual forma, solucionarmos esses problemas em Cristo Jesus? Este é o foco da lição desta semana. Vamos, como de costume, analisarmos aqui a imagem, e eu peço aqui a participação do Moses. O que a gente pode extrair dessa imagem? As pessoas sempre pedem que a gente comente, né? Vamos falar um pouquinho da imagem da lição. Sim, nós vemos aí uma igreja, uma imagem de uma igreja que estava partida em vários pedaços, mas nós vemos que para que a igreja seja uma é interessante. Os vários pedaços não eram a igreja. Cada pedaço é um pedaço. Para que sejam igreja é necessário que todos estejam unidos. E como desde que há pecado e ser humano há desavença, a única maneira de haver união é através da cruz de Jesus. E é justamente ele que está ali fazendo essa união, né, realizando essa união através dessa fita simbólica aqui, com a qual constrói essa cruz, né, que é o próprio Jesus ali que está desenrolando isso. Nós vamos ver a pessoa pequenininha que está na imagem. Sim, então, muito interessante. Basicamente é isso, né? A união da igreja está em estarem todos unidos a Cristo. Amém, louvado seja Deus. Eu acredito que a epístola que trabalha mais sobre essa questão de união pela obra realizada pela vida, morte e ressurreição de Cristo é a epístola aos Efésios, mas isso faz parte da teologia cristã, a unidade em Cristo, e é isso que nós veremos durante esta semana. A lição de sábado vem comentando que animais também, muitos animais, obviamente não todos, vivem em grupos, em bandos, mas muitas vezes até entre eles há certas divisões, né, e desavenças. E se há isso no reino animal, há também relacionado aos seres humanos. Nós vivemos em grupos e por causa da natureza humana caída, nós temos então todas essas divisões. E aí a gente começa já a entender o problema. O problema está no pecado. O pecado causou divisão entre o céu e a terra, o pecado causou divisão entre o Criador e a criatura, e se não fosse Jesus sendo a ponte sobre o abismo, nós estaríamos completamente separados por toda a eternidade. Então, certamente, o plano de reunir ou de unificar todas as coisas, o plano de Deus é centralizado na pessoa de Cristo Jesus. E como aqui o autor fala, né, também enfrentamos conflitos dentro dos nossos grupos, e é isto que nós iremos estudar durante esta semana, como que o apóstolo aborda essas contendas e como que ele ensina também a superar todos esses problemas. Sim, é muito interessante. O pastor disse que a epístola que mais fala sobre isso talvez seja a dos Efésios, né? Mas se nós formos verem, na maioria delas, em algum momento tem um chamado para isso. É verdade. Quase todas as epístolas, porque, como o pastor falou, é um problema universal. Se nós formos ver até a questão da natureza que o pastor comentou, existem traços na natureza que nos apontam para Deus, mas existe algo que está em praticamente todos os seres vivos. E é o que mostra que o pecado existe. E é o quê? Sempre que há um grupo, até mesmo isoladamente, todo ser vivo quer dominar. Então, se nós vemos brigas no reino animal, é para quê? Um quer ser o dominante. É verdade. Alguém quer ser o chefe, alguém quer ser mais importante, alguém quer ter mais direitos. Isso é a marca do pecado no reino dos animais, no reino da natureza. E não deve ser a marca também que vai estar no Filho de Deus, porque um homem sem isso, um homem sem a marca de Cristo no coração, vai se comportar como animal. E o comportamento animal é que, não, eu tenho que estar acima, eu tenho que estar melhor, eu tenho que buscar o que é meu. Esse é o pensamento, é o sentimento do pecado. Por quê? Porque a origem do pecado está nisso, no desejo de exaltação própria. É verdade. E daí que vem toda a divisão, toda a dissensão, e infelizmente isso não está limitado ao mundo, né? Isso não é o que está limitado ao mundo. Mas a cruz de Cristo, como nós vimos na imagem, foi erguida para unir o céu e a terra, unir todas as pessoas em um, que é o próprio Jesus. É verdade. E hoje, moço, existe uma moda de que a pessoa pensa que ela pode ser cristã desunida do corpo de Cristo. Ou seja, um cristão como uma ilha, eu não preciso frequentar uma igreja, eu não preciso de uma comunidade de fé ou cristã para ser cristão. Mas o ponto é, a igreja não é
um indivíduo. A igreja são indivíduos, é uma comunidade. É a junção Então deles, está né? errado eu falar, eu sou a igreja. Não, eu Nós faço somos. parte da igreja. Então eu e o Moses podemos ser a igreja, mas eu sozinho não sou. Eu preciso estar unido ao corpo de Cristo. Então, esse pensamento de que eu posso ser cristão independentemente de um corpo que compartilha as mesmas experiências cristãs, as mesmas crenças e fé, não é uma verdade. E quem instituiu a igreja não foi o homem, foi o próprio Cristo. Mas o homem vem com toda essa natureza caída para muitas vezes prejudicar, atrapalhar, trazer contendas, divisões naquilo que é para ser totalmente diferente, uma proposta totalmente diferente daquela que o pecado e o mundo oferecem. Então, é isso que nós iremos trabalhar, irmos contra essa mentalidade de panelinhas, né, de facções. Eu acho que Seria esse uma termo boa é palavra. forte, né? Mas de fato é isso que expressa mesmo, facções, panelinhas, grupinhos, esse senso de exaltação própria, de superioridade, de orgulho, de dominar. Não é assim que é para ser no reino de Deus, muito menos na igreja de Jesus Cristo. Mas infelizmente, por causa da natureza humana, isso acaba acontecendo e estava acontecendo aqui na igreja de Corinto. Vamos avançar para a lição de domingo, que tem como título O Problema das Panelinhas na Igreja. Né? Esse termo é um pouco mais português, mais brasileiro, e eu até fui pesquisar o termo em inglês para saber qual que seria o equivalente, né? Mas interessante, né, essa ideia de panelinhas, de grupinhos. E vamos ler aqui um versículo que vai nortear, porque estudaremos principalmente os 4 primeiros capítulos aqui da Epístola 1 Coríntios, aos Coríntios, 1 Coríntios. Vamos ler aqui o versículo 10, capítulo 1, versículo 10. O que diz? Lê para nós, moço. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja divisões entre vós. Antes, sejais perfeitamente unidos em uma mesma mente e em um mesmo julgamento. Esse é o apelo, esse é o verso para memorizar, porque o tema da unidade, ele permeia esses 4 primeiros capítulos, ou quem sabe toda a epístola, né? Essa é uma ênfase também de que nós devemos sempre estar unidos e exaltar a Jesus. É interessante isso porque dá a entender, quando a gente lê a partir do versículo 12, que existia na igreja de Corinto como se fosse assim, fulano me batizou, e isso conferisse um status, uma superioridade, uma posição. Então aqueles que foram batizados por Paulo, aqueles que foram batizados por Apolo, e parecia que pelo fato de eu ter sido batizado por Paulo, a minha autoridade, o meu status, a minha posição na igreja fosse agora de superioridade, como se fosse um legado apostólico que eu recebi, algo do tipo. E Paulo ele vai totalmente contra isso, ele fala aí no versículo 13, né? Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? E aqui ele traz a centralidade para quem? Para Jesus. Jesus morreu por nós. Jesus foi crucificado por nós. Cristo não está dividido. E em nome de Jesus vocês foram batizados. Então que não haja divisão entre vocês, porque Cristo não está dividido. Acho que essa é a ideia central aí, mas vamos comentar um pouquinho mais da lição de domingo. Sim, eu acho muito interessante, eu creio que já foi comentado até nas lições anteriores, né, mas para nós entrarmos nos problemas aqui da igreja, é interessante notar, provavelmente Paulo escreveu uma carta anterior para eles, e o próprio Paulo provavelmente também recebeu uma carta deles, com perguntas, até porque se nós vamos olhar lá no capítulo 7, o capítulo 7 começa dizendo, ora, acerca das coisas que me escreveste, e aí Paulo começa a responder as perguntas deles. Ou seja, Paulo gastou 6 capítulos em tratar problemas que eles não contaram para Paulo. Exato. Eles estavam fazendo perguntas doutrinárias, pontos doutrinários, mas estavam um pouco preocupados com o que mais importava. Era o que estava acontecendo nessa igreja nesse momento. Então, a primeira coisa que acontece é Paulo ser informado por alguém daquela igreja, pela família de Cloé, como nós vimos, vocês viram numa lição passada. E através dele, então, Paulo sabe a verdade sobre a igreja. E Paulo não se limita a responder o que eles perguntaram, mas sim a tratar o verdadeiro problema que estava acontecendo na igreja. Como disse o pastor, era a divisão, né? Agora, é interessante que Paulo, quando ele vai mencionar esses partidos, quem é o primeiro partido que ele menciona? Porque tem o partido de Paulo, o partido de Apolo, o partido de Cefas e o de Cristo. Eram 4 partidos ali. O primeiro que ele menciona já é o dele. Então, olha, mesmo que vocês estejam a meu favor, olha, esse negócio está totalmente errado. Primeiro que ele já menciona é o dele.
eu sou de Paulo. Paulo, apóstolo dos gentios, chamado por Cristo. Ah, então ele é o mais importante. Ou Pedro, que foi quem realmente viveu com Jesus, o único de todos esses que viveu com Jesus. Aí o outro, ah, não, Apolo porque ele era judeu. Aí o outro, ah, não, de Cristo, ninguém me dirige, eu faço do jeito que... Uhum. Ou seja, cada um De queria Apolo porque era um estar... grande ensinador, um grande Exato. mestre, alguma coisa do tipo. Cada um querendo estar acima do outro através do mestre que seguia, né? Uhum. E para Paulo isso obviamente deve ter parecido, podemos dizer em certo aspecto, patético, né? Assim, meio forte essa palavra, mas Uhum. Paulo vai até mencionar mais pra frente, olha, eu não posso dar alimento sólido para vocês. Uhum. Vocês são crianças. Porque isso né? é tão básico. Se a igreja é de Cristo, o que adianta você achar que tá com um líder ou com outro vai fazer você maior? Uhum. E eis aqui o grande problema da igreja. Né? Todos diziam seguir o melhor líder, e a causa disso era orgulho, como nós já dissemos, a origem de todo o pecado. E foi o que originou o pecado no coração de Satanás. Uhum. Então a preocupação de Paulo aqui é justamente focar nisso, né? Porque todos os males que Paulo vai citar depois aqui, tanto as dissensões como até a idolatria, têm origem no mesmo sentimento, que é desejo de exaltação. Sim. E olha, essa questão como se fosse de um legado, uma tradição apostólica, isso a Igreja Católica assimila para fazer diferença no corpo de Cristo entre os membros. Então há como se fossem posições de superioridade. Mas na verdade, não é para ser assim no reino de Deus. Que o maior seja aquele que serve, né? O que está disposto a servir. Então esse sistema eclesiástico, que a gente chama de episcopal, que é o sistema católico, em que você tem níveis de autoridade, superioridade, vem com essa mentalidade que Paulo está combatendo aqui em 1 Coríntios, né? Então parece que Sim, aqueles verdade. que eram discípulos direto de Paulo, então esses tinham uma certa importância e relevância sobre os demais, e assim continua. E não é para existir, não que funcionalmente falando, o ancião ou o presbítero ou o próprio bispo não tenha uma autoridade e liderança, mas o líder é aquele que serve, e não aquele que está sobre os demais existe e uma tem muito esse má status, compreensão. esse... Uhum. Desculpa te interromper. Não, mas isso mesmo. Existe uma muito má compreensão do que significa ser líder. Todo mundo quer ser chefe, Uhum. quer ser líder. Mas no reino dos céus, Jesus mostrou claramente o que o líder faz. Ele lava o pé dos outros. Exato, ele é o servo. Né? Não quer dizer que ele não vai ter atitudes. Pelo contrário, todas as atitudes dele são com o mesmo propósito. A mesma maneira que Jesus repreendeu duramente a Pedro em um momento como líder, foi a mesma intenção que ele fez depois lavando os pés também. Ou seja, todas as atitudes do líder são para salvar os seus liderados, para elevá-los. Nunca tem a ver com privilégio, tem a ver com responsabilidade. Uhum. Então, realmente é um pensamento totalmente distorcido pensar que deve haver essa graduação de autoridade, como se alguém merecesse mais honra e o outro menos honra. Exato, pode ter uma responsabilidade, uma função maior, mas isso não confere à pessoa um status de superioridade. É igual num casamento entre o homem e a mulher. Quem é maior? Nenhum. Os dois ambos, exatamente, ambos são iguais perante Deus, mas existem aspectos funcionais diferentes. E muitas vezes, por causa da cultura onde a igreja está inserida, ela acaba assimilando a cultura. E eu vejo que às vezes a igreja adventista, e aqui não é uma crítica destrutiva, é apenas uma observação para nós refletirmos, e até se algum pastor estiver assistindo, algum ancião, e Pedro fala para os anciãos, pastores, no contexto que vocês não sejam dominadores do rebanho, olha só a mentalidade, que vocês não se sintam superiores aos demais, mas vocês estejam dispostos a servir, a igreja adventista muitas vezes assimila. Então o pastor vai falar, não toque no ungido do Senhor, você está se levantando contra o ungido do Senhor, uma mentalidade monárquica. É interessantíssimo isso, porque se nós olhamos para o texto onde Paulo fala sobre a autoridade do marido, o marido pode apelar para essa autoridade biblicamente? Não. Eu não posso dizer, eu sou o marido, eu mando na casa. Assim como seria pecado errado também o pastor usar sua atitude para dizer, eu mando na casa. Usar a responsabilidade que Deus deu para arrogar a autoridade que só Jesus pode dar, né? Exatamente. Então, realmente, o que está escrito é para cada um servir ao outro. Isso. O marido conquista o respeito da esposa servindo e assim o pastor também faz. Então, muitas vezes, e o porquê eu estou trazendo esse tema, né? Parece que foge, não foge. O porquê? Porque a gente pensa que divisão na igreja é só na igreja local, aquele grupo, aquela família que está na igreja há muito tempo e se sente dona muitas vezes, proprietária, parece que ela é a proprietária, né?
da igreja, não é só essa realidade. Muitas vezes é uma realidade no próprio organismo da igreja, né? No aspecto eclesiástico, na estrutura eclesiástica da igreja. Então, o presidente da associação é visto como chefe. Eu já fui durante 8 anos pastor da denominação. Sou muito grato por tudo que eu vivenciei. Enfim, muito grato mesmo pela igreja, e igreja eu estou falando do aspecto institucional. Mas eu já me deparei com muitas vezes esse aspecto, esse espírito de divisão. Né? É o chefe, é o que manda, é o que dá até aquela presença um pouco mais assim ameaçadora. Isso traz o quê? Traz divisão. Traz um espírito que não é o espírito do reino de Deus. Não é para ser assim. Nós devemos estar para com o outro numa posição de humildade e de serviço, por mais que a sua posição seja uma posição que tenha mais responsabilidade. Sim. O seu espírito deve ser sempre o de serviço. Verdade. E não de superioridade. E era isso que estava acontecendo aqui, né? Exato. Você tinha panelinhas, pessoas que se sentiam superiores às outras, e estava trazendo uma série de problemas, as divisões. Quais eram esses problemas? A gente lê isso principalmente no versículo 11, né? Vamos ler aqui. Diz aqui, verso 11 e 10, também o 10, né? Diz aqui, que não haja divisões, e o verso 11, pois me tem sido declarado a respeito de vós, irmãos meus, pelos que são da casa de Cloé, que há contendas entre vós. E essas duas palavras, o autor vem trazendo aqui, elas em grego, né? A palavra aqui tanto para divisões como brigas, e essas mesmas palavras aparecem em outras listas de outras epístolas ao lado de palavras que são palavras muito, muito duras, né? Vamos comentar um pouquinho sobre isso aí, que é interessante. Sim, é até interessante, me parece, no capítulo 3, que Paulo diz no verso 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e divisões, não sois carnais e andais como os homens? Então, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que essas dissensões, desejo de autoridade, desejo de ser maior, na verdade é carnalidade. Fruto da carne. Fruto da carne. Ou seja, mesmo estando dentro da igreja de Deus, todos ali supostamente servindo ao mesmo Deus, estavam na verdade lutando uns contra os outros, permitindo que extravasassem a natureza humana, a própria carne. Como nós dissemos no começo, um sentimento animalesco de querer dominar, né? Um desejo de domínio. Eu acho até interessante, o pastor acho que vai mencionar mais essa questão das palavras, mas enquanto o senhor falava da questão da liderança da Igreja de Deus, Paulo, você vê ele repreendendo duramente várias pessoas aqui nessa carta, e a igreja como um todo, grupos. Mas também é interessante ver que em nenhum momento Paulo usa a sua autoridade para fazer alguém respeitá-lo. Pelo contrário, nós vamos ver mais para frente já isso, né? Ele poderia fazer isso, mas ele não faz uso, exatamente, né? Ele poderia. E pelo contrário, o que ele fala? Olha, eu sei que vocês não gostam de mim, ele vai falar em certo momento, mas ele vai falar assim, olha, a proporção com que vocês me odeiam é a proporção com que eu amo vocês. Era assim que Paulo conquistava a autoridade na igreja, não através de ameaça, não através de exaltação própria, pelo contrário, era justamente por quebrá-los com um amor que eles não eram capazes de fazer frente, né? Então, aí está o verdadeiro espírito do líder cristão, né? É verdade. E ele enfatiza no capítulo 4, se eu não me engano, no capítulo 4, a respeito do seu sacrifício por eles, né? Então ele não falava apenas do amor, mas ele já havia demonstrado o amor pelo apostolado, ou seja, ele trazia no seu corpo as marcas de Cristo, toda a rejeição, toda a perseguição que ele padecia por amor deles, para ver Cristo formado neles. E essa era a sua maior autoridade, né? A sua vida de serviço, disposta a dar a própria vida mesmo, se sacrificar por amor a eles. E apenas para ler uma dessas listas que a lição apresenta, temos aqui Romanos 1, 29, 13, 13, 1 Coríntios 3, 3, 2 Coríntios 12, 20 e Gálatas 5, 20, que diz, vou ler aqui Gálatas 5, 20. Vou ler desde o verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão. Obras da carne, vocês são carnais, por isso que vocês estão demonstrando isso. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora,
que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Então são palavras fortes, né? E ali está a discórdia, contenda, toda essa ira manifesta, a ponto de eles alimentaram tanto a divisão e essas disputas entre os irmãos, a ponto de eles levarem a um tribunal ímpio, né, gentílico, demandas, né, litígios entre os próprios irmãos, e a ponto de que até na ceia do Senhor eles estavam lá ainda tomando o suco, representando o sangue de Cristo, o pão, o corpo, e ainda que era um elemento unificador, estamos unidos, nós somos um em Cristo, participando do mesmo corpo, do mesmo sangue. Dessas pessoas. Então, exatamente, mas com aquele espírito ainda de olhar desconfiado para o outro, com exaltação própria, com ira em relação ao semelhante. Ou seja, uma lástima, né? Uma tragédia que fez com que Paulo estremecesse, né? Ficasse muito entristecido e um tanto quanto num espírito paternal os reprovasse com palavras duras, né? Para demonstrar o amor dele por eles, né? É verdade. Quer fazer mais algum comentário de domingo? Eu creio que podemos avançar aqui. Podemos avançar. Então, Paulo exalta a Jesus. Eu acho que esse é o ponto. Diante das divisões, quem que nós temos que exaltar? É Cristo, né? Não é fulano, não é ciclano, não é beltrano. Temos que exaltar a pessoa de Jesus. Então, vamos aqui, segunda-feira, centrados em Jesus. Vamos comentar um pouquinho mais e falarmos aí a respeito de que Cristo não está dividido. O que a gente pode extrair aí da lição de segunda-feira? Poderíamos até transferir da lógica para o cristianismo o fato de que, se todos estão em Cristo e Cristo tem um propósito e um sentimento, como é que podem dizer que estão em Cristo e ter diferentes propósitos e sentimentos? Seria lógico. Mas sabemos que contra a natureza humana não é só lógica que funciona, né? Realmente precisa de poder do Espírito e de convicção. Então eu fiquei imaginando, né? O único endereço onde todos os crentes estão seguros, endereço eu falo, vamos imaginar fisicamente, o único endereço onde estamos seguros. Imagina que tudo está desabando, tudo está caindo. O único lugar seguro é uma pequena ilha. Imagina os animais que nós comentamos no começo. No instinto dos animais está dominar, está ser superior, está ser o líder do bando, está ter o direito a se reproduzir, a seja o que for. Nos animais é assim. Mas há casos na natureza onde até predadores e presas ficam quietos juntos. Quando são esses momentos? Quando, por exemplo, tem um incêndio e só tem um lugar com água, você vai ver predadores e presas no mesmo lugar e eles não vão estar focados em atacar uns aos outros. Por quê? Porque eles sabem que estão todos no lugar que vai salvá-los. É uma questão de sobrevivência, né? Numa enchente, tem registros fotográficos de animais que geralmente na natureza estariam brigando, se devorando uns aos outros, mas que devido à necessidade que eles entendem que tem de sobrevivência, eles harmonicamente ficam no mesmo lugar, numa pequena ilha, em algo que está flutuando. Esses animais se ajuntam e esquecem as suas brigas. Por quê? Porque eles sabem que a segurança deles está em estar ali em cima. E uma briga poderia levar eles a cair dali de cima. É verdade. E se isso acontecer, qualquer um que cair vai estar perdido. E assim, nós deveríamos imaginar estar em Jesus no meio do mundo onde nós estamos hoje. O que custa estar em Jesus? Tem até uma fábula, né? Não é uma história real, mas ilustra muito bem, é dos porcos espinhos no inverno, já ouviu? Não, essa aí não. Um lugar extremamente frio, congelante, e os porcos espinhos precisavam se aquecer. Mas como é que eles se aqueciam? Dentro de um buraco com um monte de porco-espinho apinhados um em cima do outro. Eles podiam escolher ou congelar ou aceitar as espetadinhas e viver em comunidade ali. E aqueles que se afastavam acabavam morrendo de frio. E essa é a realidade dentro do povo de Deus. Como o pastor disse no começo, eu não posso pensar que saindo para o mundo gelado lá de fora sozinho, dizendo não preciso conviver com ninguém porque esse povo é muito complicado, ninguém me respeita, ninguém dá o direito que eu tenho, achando que vai sobreviver. A única segurança de qualquer cristão está em Cristo. E seja essa notícia boa ou ruim para você, todos os que querem se salvar têm que estar no mesmo lugar. É verdade. Em Cristo. Não estou aqui falando que basta estar numa igreja, estou falando estar em Cristo de verdade. Estar em Cristo é ser capaz de suportar tudo, como nós vamos ver Paulo dizendo mais para frente com relação aos irmãos se processando, ser capaz de suportar o dano, mas entender que estar em Cristo é melhor do que estar fora dele, sem esses danos. Sim, é verdade. Então, quando nós olhamos para isso, e olhamos até para o livro de Efésios, nós vamos entender. O livro de Efésios, ele fala o tempo inteiro, estais nele, estais perfeitos nele. A palavra nele está praticamente dizendo para todos os membros da igreja, vocês só estão perfeitos se são um. Por quê? Porque não tem como estar
todos em Cristo e não ser um. É verdade. Todos têm que estar nele. E olha, na igreja, nós experimentamos muitas coisas maravilhosas, mas temos muitos desafios por causa da natureza humana. Não é fácil lidar com pessoas. Pessoas têm formas diferentes de enxergar uma mesma coisa, têm educação diferente, experiências diferentes, já é homem e mulher. Então, dentro do próprio gênero já tem as diferenças. Agora imagina a diferença entre os próprios gêneros, masculino, feminino. Então, aquelas pessoas que lidam diariamente com pessoas, que o trabalho é lidar com pessoas, sabem do que eu vou falar. Não é fácil lidar com pessoas. E na igreja, nós lidamos com pessoas. Mas o porquê que Deus quer que seja assim? Porque nós temos traços de caráter que precisam ser vencidos. E muitas vezes nós pedimos para Deus tolerância. E a gente pensa que Deus fará essa obra na nossa vida num estralar de dedos, da noite para o dia, agora eu sou tolerante. Não. A igreja, se eu estiver em Cristo, ou seja, possuído do seu Espírito, o Espírito de Cristo é o meu Senhor, Ele tem me conduzido, eu tenho dado os frutos do Espírito, eu vou desenvolver essa tolerância, essa mansidão, essa compaixão, a misericórdia. E essas espinhadinhas, né, dos porcos espinhos ali, vão exercitar as virtudes cristãs em mim. Agora, se eu vivo isolado ou fico olhando para isso e falando assim, não, se a igreja fosse de Cristo, não teria tudo isso. De verdade, se todo mundo vivesse em Cristo e cheio do Espírito, não existiria isso. Mas a igreja na Terra, ela é defeituosa, ela é militante, ela tem os seus problemas. E você tem os seus problemas. E a igreja é para ser vista como um hospital. E se você pensa que você é tão bom assim que você não precisa de igreja, significa que você não está indo para o céu. Porque você não está vendo o seu próprio pecado. Porque você também tem problemas. Então, quantas vezes eu já ajudei a solucionar problemas na igreja, mas muitas vezes fui eu que causei os problemas na igreja. Então, no hospital, muitas vezes o doente ele é curado, mas ele às vezes contamina também. É assim, não é? Contaminação hospitalar. Alguém levou aquele negócio lá para dentro. E tem pessoas que são convertidas e geram problemas, mas tem pessoas que não são e vão gerar mais problemas ainda. A natureza humana é complicada. E qual que é o plano de Deus? Unir-nos em Cristo, para que estejamos guiados, né, pelo mesmo Espírito, para que sejam desenvolvidas as virtudes, as faculdades cristãs em nós. Amém. Então, Paulo vem falando, né, na prática, e o autor também apresenta isso, as panelinhas negavam a lealdade a Cristo. Se você está faccioso no espírito de divisão, você está renegando a quem? Você está negando a quem? O próprio Cristo, né? Então, nosso Senhor é Cristo e é nele que precisamos estar centrados. Cristo não está dividido. Todas as perguntas que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, todas as perguntas que são ali apresentadas geram uma resposta automática. Por acaso fui eu que morri por vocês? A resposta é óbvia. Não. Vocês foram batizados em meu nome? Não. Cristo está dividido? Não. Ou seja, Cristo não está dividido. E aqui eu achei muito interessante o comentário do autor que ele diz: embora o corpo tenha muitos membros, e essa é a metáfora que Paulo usa em 1 Coríntios 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, embora o corpo tenha muitos membros, cada qual com sua função, ele continua sendo o quê? Um só. Então Paulo buscava unidade na diversidade. Ou melhor, buscava unidade apesar da diversidade. E unidade é diferente de uniformidade. Uniformidade são aqueles alunos indo para a escola todo mundo igual. Não é isso que Cristo pede. Ele pede que apesar de sermos diferentes, que nos mantenhamos unidos no Espírito de Cristo ou nos frutos do Espírito. Apesar de você ter uma função diferente da minha, que o seu espírito não difira do meu. Apesar de eu ter uma educação diferente, um modo de pensar diferente, que isso não faça com que eu fique dividido de você, mas que em Cristo tenhamos o mesmo modo de pensar, de agir, que é a humildade, a misericórdia, a mansidão, a tolerância. Se desenvolvêssemos isso dentro de casa, na sociedade, na igreja, com certeza revelaríamos um outro espírito, né? Com certeza. E me parece até interessante que quando nós temos um alvo em comum, é mais fácil que nós nos unamos. Ou seja, se nós não estamos unidos é porque nós não estamos olhando para o alvo certo.
em tudo é assim. Se você quer unir duas facções, coloque, por exemplo, um inimigo em comum. Todo mundo vai se unir. Herodes e os judeus, Pilatos, todo mundo é inimigo. Pois Jesus como inimigo de todo mundo caminhou na mesma direção. Assim funciona para o mal e deveria funcionar para o bem. Nós deveríamos ter um alvo em comum, né? Só vamos nos unir se estivermos com alvos diferentes. Exatamente. Então, quanto mais morrermos para o eu, mais Cristo estará entronizado na nossa vida e Cristo reinando no nosso coração pelo Espírito. Não tem como, é inevitável estarmos unidos em amor, apesar da diversidade, apesar das diferenças. Tem um texto de Ellen White que ela diz que se esperamos que um dia todos pensem da mesma forma, no sentido, não pensamento no sentido caráter, moralidade, sim, ou a compaixão, fruto do Espírito, mas métodos, né? Exatamente, isso nunca vai acontecer, porque Deus quer que seja diverso. E aqui a gente pode colocar até uma diversidade étnica, né? É o negro, é o branco, é o amarelo, é o pardo, e é para ser assim também em questão de personalidades, de formas de enxergar. Cada um tem a sua beleza. No jardim de Deus, as flores não são iguais. Tem uma que é amarela, outra vermelha, outra é desse tamanho, a outra é pequenininha, a outra tem um cheiro característico, diferente daquele. Então é para ser assim, é o mesmo jardim, né? Todos exalando o perfume de Cristo, mas todos fazendo parte do jardim e exercendo essa tolerância. Então a igreja não gira em torno de líderes humanos, os cristãos são centrados em Jesus. E quanto mais estivermos centrados em Cristo, estaremos unidos uns aos outros também. Sim. Vamos avançar aí para a lição de terça, que tem como título Sabedoria e Maturidade. Paulo fala então a respeito dos coríntios, né? Vamos ler capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. Eu vou ler, daí você faz o seu comentário aqui, moço. Vamos lá. Capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. E eu, irmãos, não pude falar a vós como a espirituais, mas como a carnais, como a bebês em Cristo. Eu alimentei-vos com leite e não com alimento sólido, porque até agora não fostes capazes de suportar, nem mesmo agora sois capazes. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e divisões, não sois carnais e andais como os homens? Ou seja, como aqueles que estão nos seus próprios pecados, né? Porque enquanto um diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Vamos até o verso 5 aqui, né? Quem então é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada homem? Eu tenho plantado, Apolo regado, mas Deus dá o crescimento. Que texto tremendo, né? Muito importante mesmo. Sim. É central aí na lição, né? Com certeza. O verso 3, ele diz aqui, a palavra carnais e homens são um paralelo aqui, né? Que ele coloca no verso 3, não sois carnais e andais como os homens? E como os homens andam? O que são esses homens? O capítulo 2, verso 14 diz, mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus. Então vocês estão andando como o homem. Qual homem? O homem natural. O homem que não percebe as coisas do Espírito de Deus. Que não foi regenerado. Não foi regenerado, não há mudança, então as coisas de Deus parecem loucura. Então, por exemplo, se você, pastor, está dizendo que você tem que ter um cargo maior na igreja porque você é discípulo de Paulo, e eu sou discípulo de Pedro, eu falo, como assim? Que loucura é essa? Por quê? Porque é uma visão totalmente mundana, uma visão carnal, na qual só tem lugar para mim, não para os outros. Não tem lugar para Cristo, só tem lugar para o meu ego, para o meu crescimento. Esse é o homem natural. E nem pode conhecer essas coisas porque são discernidas espiritualmente. E aí Paulo vem e diz, olha, como vocês ainda atuam como carnais, como vocês ainda atuam como homem natural que não foi regenerado pelo Espírito, não vai haver crescimento na graça. Nós vamos ficar aqui batendo nas mesmas teclinhas de sempre. Como se você estivesse aprendendo o piano e nunca saísse do dó. Ficasse ali eternamente aprendendo naquilo ali. Por quê? Porque não desenvolveu uma mentalidade mais aberta para entender o piano inteiro. Exato. Uma criança, como um bebê, que ainda não aprendeu a mastigar, não tem dente. A espiritualidade deles estava tão fraca que eles eram assemelhados a um bebê que só bebia leite. E onde que se demonstraria a capacidade dele de trazer mais coisas, de receber mais coisas? Estaria justamente na sua demonstração espiritual de que é um conflito espiritual. Os conflitos para eles eram carnais. Então é meu irmão contra mim, é ele contra mim, eu contra ele. Mas o que o próprio Paulo falou em outro momento? Ele disse o quê? Não lutamos contra carne e sangue.
são contra coisas espirituais, e as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ou seja, os coríntios não tinham capacidade de ver que a guerra que eles participavam era uma guerra espiritual. Eles viam apenas o exterior e se limitavam a isso, a batalhar contra os irmãos, a batalhar contra o problema que eles estavam vendo ali, sem ter uma visão do todo, né? Então o leite, o que é o leite? Os fundamentos básicos do evangelho. Vocês ainda estão lá no arrependimento, na união, coisas tão básicas que um cristão deveria aprender, infelizmente às vezes demora e tempo. assimilar para crescer, porque se Exato. o bebê rejeita o leite, ele não cresce, Você não desenvolve. absorve nem leite, né? Exatamente. Imagina o restante. Então, o que eles tinham que aprender eram as coisas básicas que alguém precisava aprender antes de se tornar cristão. Eles não iam se batizar para depois descobrir que tinha que ter unidade. Eles tinham que ter entendido isso antes de aceitarem a Cristo. Ou seja, eles não tinham crescido, mesmo desde diante da carta anterior que haviam recebido, né? E Paulo querendo escrever coisas sólidas, eles perguntando, Paulo, doutrinário, tal, a carne oferecida a ídolo pode comer? E os solteiros, como é que se comportam? Paulo, gente, vocês primeiro têm que se unir, isso é o básico, vocês querem comer coisa sólida, mas vocês não aprenderam o básico. Vocês não são capazes de assimilar isso, então é uma repressão sabe dura. Que muitas vezes questionamentos como esses que os coríntios fizeram, que são respondidos a partir do capítulo 7, eles já são um diagnóstico de que está faltando o Espírito de Cristo. Talvez não teria tanto problema. Exatamente, porque a consciência deles seria iluminada pelo Espírito Santo, questões até de olhar para aquele que comesse com uma forma preconceituosa ou escandalosa, ou considerar aquele que não queria comer como um débil na fé, que Paulo também trabalha isso em Romanos, né? Era um problema um tanto quanto semelhante. Esses problemas não haveriam, porque eles seriam pessoas maduras em Cristo Jesus. Então, todos esses questionamentos que muitas vezes surgem hoje, né? Esse estilo de música, posso ir no cinema ou não posso, bababá, não sei o quê, mostra imaturidade, mostra infantilidade, mostra uma igreja que está ainda tomando leite, né? Era para nós estarmos pensando em coisas muito maiores, né? Como a obra que Cristo está realizando, a obra que temos que em Cristo realizar neste mundo, a demonstração do caráter, a salvação de almas, e a gente preocupado se pode ir ao cinema ou não. Entende a loucura da coisa? Jesus está tão perto de voltar, pessoas estão perecendo, ele está realizando a obra, obviamente, juntamente com a cruz, sublime, a purificação do santuário celestial, e eu estou perguntando se eu posso ir no cinema ou não, se a carne, entendeu? Então, são diagnósticos de que está faltando o Espírito de Cristo. E o outro ponto aqui, Moses, quem sabe é um ponto mais sensível que eu queria trabalhar, fugindo um pouquinho da lição, mas aproveitando a temática, né? Que o resultado, o autor fala, né? O resultado de você ter pessoas como sendo o centro e não Cristo, o resultado é uma atmosfera de competição que pode rachar a igreja. E muitas vezes a gente assim, não, vamos combater a competição. Mas no dia a dia nós estamos educando os nossos filhos a serem competitivos. Daí na igreja não pode. Mas na escola você pode ser competitivo, então é o aluno diamante e ouro. Você está estimulando a competição. Não é para existir esse ambiente de competição no sistema educacional. Não é para existir. Daí os esportes que são praticados, é o futebol, é o vôlei, é o tênis de mesa, são esportes que estimulam a competição. E até a mentira. O que é o drible? Eu jogo o corpo para a direita, mas vou para a esquerda. O que é isso? Fala para mim. Mentira. É mentira, é enganação. Então, na igreja não pode mentira e enganação. Aqui nós somos cristãos. Mas eu estou estimulando com coisas um tanto quanto lúdicas, eu estou estimulando a competição, eu estou estimulando o engano, a mentira. Daí qual que vai ser o fruto em outros ambientes? A competição. Vai ser o engano, vai ser a mentira. Então nós, como pais e até como educadores, nós temos que refletir a respeito dessas coisas. Parece que é um exagero, mas não é. Eu faço de tudo para desincentivar meus filhos a competirem. Mesmo assim, eles demonstram um espírito de competição. Isso já vem na carne. Se você dá alimento... Exatamente. Eu fiquei até pensando e conversei com a minha esposa. Eu falei, amor, a gente desestimula de todas as formas. Propõe outros esportes que são saudáveis, a gente não proíbe de brincar com uma bola, mas sem competição, joga um para o outro. Não tem um que perde e um que ganha. No reino de Deus, o nosso conflito espiritual, como você mencionou, é contra o nosso próprio eu. Eu não estou competindo com Moses. Pelo contrário, eu estou assim como Simeão aliviando os fardos do Moses, e o Moses aliviando os meus fardos.
a salvação é individual, mas não significa que eu não posso aliviar a tua cruz, entendeu? Então eu não estou competindo com ele, eu estou competindo contra mim mesmo. E a igreja tem que ser e alimentar esse espírito. Mas saiu da igreja, não. É clube de desbravadores incentivando competição. E aqui não é crítica, eu não quero, mas a gente tem que refletir a respeito dessas coisas. A gente estuda a lição e fica assim, não, porque a competição... Mas assimila isso na realidade, na educação dos seus filhos, no ambiente da igreja. É como um bebê tentando comer carne, né? Exato. Ele fala carne, mas não consegue digerir. Exatamente. Então a gente fica falando isso nas unidades da escola sabatina e não muda a nossa prática. A nossa prática tem que ser alterada para que de fato nós possamos presenciar, vejamos resultados que sejam espirituais, que sejam testificados ou selados pelo sangue de Cristo, pelo Espírito de Cristo, né? E aí a gente vai mostrar a sabedoria de Deus, vai revelar que nós não somos carnais, que não somos crianças, que não bebemos leite, mas que nós somos o quê? Cooperadores de Deus, a obra é dele. O que eu sou dele? Cooperador. Né? Nós somos igreja, lavoura, edifício, santuário de Deus. Todos pertencemos a Deus por meio de Cristo, 1 Coríntios 3, versículo 11, né? Paulo fala isso, vamos ler este verso aqui. Porque nenhum outro fundamento pode alguém lançar além do que já está posto. Qual é qual? Jesus. Jesus Cristo é o único fundamento. E ponto final, não é nenhum outro ser humano, não é nada. E o Espírito de Cristo deve reinar. O caráter de Cristo deve reinar. A gente muitas vezes é hipócrita, né? Uma hipocrisia tremenda. Ou não é nem necessariamente uma hipocrisia, mas é uma incoerência, né? Entre aquilo que professamos e queremos ver como resultado daquilo que muitas vezes praticamos e estamos estimulando para que vá para um sentido totalmente oposto. Então é algo aí para nós refletirmos. Se você tem uma posição de liderança, no Espírito de Cristo, opere esta mudança. Não estou falando que tem que extinguir o Clube dos Bravadores, mas não estimule a competição. Na escola, você, diretor, não estimule a competição, cada um é de um jeito, né? Você tem na sala de aula o macaco, o elefante, e o melhor da turma vai ser o que escala a árvore, entendeu? Daí o macaco ganha, o elefante vai ficar lá se sentindo prostrado, eu não sirvo para nada, eu sou um inútil. É isso que a competição faz. Exalta alguns em detrimento de outros. Da gente ir lá na Copa do Mundo e vamos lá, e os filhos, e a gente estimulando a competição. O que gera no coração? Gera angústia, frustração, exaltação, bem feito, você perdeu. Coisas que não fazem parte do reino de Deus, das virtudes cristãs. Temos que refletir a respeito disso. As estratégias de Satanás para causar a divisão no povo de Deus muitas vezes são sutis. Sim. E revestidas de cores, de coisas assim que parecem boas, né? Eu diria que esse é um ponto crítico, né? Nós acharmos que não tem nada a ver. Aí é o que mais Satanás deseja, que nós pensemos, não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. Isso é fanatismo, isso é uma coisa, né? aquilo é outra coisa. Né? Futebol aqui é uma coisa, eles estão jogando, não sou nem eu. Estão lá, mas nós achamos que nós temos dois espíritos, né? O espírito que funciona bem pro futebol, mas que na igreja temos o outro que vai funcionar de maneira tranquila, ou na família. Mas não, na verdade, é o mesmo. O que nós contemplamos é o que nós nos tornamos. Essa é a realidade. Né? Exatamente, irmão, exatamente. Podemos avançar ou quer destacar mais alguma coisa? Podemos avançar. Quarta-feira, uma lição linda, né? De quarta-feira aqui, central também. Servir como Cristo. Então, qual é a fórmula? Qual que é a solução para enfrentarmos, né, ou extinguirmos as divisões? Já comentamos Cristo no centro, ele é o fundamento, o Espírito de Cristo, mas essa lição aqui de quarta vem trabalhando um pouco mais quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 2, versículo 16, um dos textos mais lindos das Sagradas Escrituras, eu considero, né? Sim. Vamos ler aqui. 1 Coríntios 2, versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos o quê? A mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? O que é isso, né? Servir como Cristo serviu. Isso aqui é extremamente importante. Eu creio que, claro, que nós não podemos simplesmente olhar para os líderes da nossa igreja e dizer que tudo é culpa deles. Não podemos fazer isso. Mas uma coisa nós podemos saber. Jesus conseguiu transformar 100% da igreja que estava sob seu controle, que eram seus 12 discípulos. 100%, quase, né? Porque sempre sobra uma rebarbinha ali. Foi mais de 90%, né?
Foi uma porcentagem muito alta. Mas quando nós olhamos para a maneira de Cristo liderar, e na verdade o foco da lição de quarta é justamente isso, liderar como Cristo liderou, nós vamos ver que muito do que tem sido feito hoje em dia não está sendo feito de acordo com o Espírito de Cristo. É verdade. A liderança de Cristo era baseada no serviço. Se nós olhamos lá, as próprias palavras de Jesus, entre vocês eu sou como aquele que serve. Ora, o maior mestre do cristianismo, o maior homem que já pisou nessa terra, vem aqui e fala, eu sou como aquele que serve entre vocês. Uau, isso é maravilhoso. O que significa isso para nós que somos infinitamente menores, pecadores, indignos, e que recebemos uma responsabilidade, não um grande, como nós podemos dizer, algo que vai nos exaltar ou nos aumentar. Queremos saber qual é a mente de Cristo? Vamos lá a Filipenses 2. Dele nós vamos ver a mente de vale Cristo. A pena a gente ler vamos ler ali Filipenses a 2. escada de Cristo. E é uma reflexão realmente para cada um de nós que temos qualquer que seja aspecto de liderança que tenha chegado às nossas mãos, é super importante nós lembrarmos disso aqui o tempo todo. A liderança cristã só tem sucesso quando segue isso aqui. 2 a partir do verso 5. O que diz, pastor? Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Qual que é a mente dele, né? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou altamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus, e coisas na terra e coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Olha só, e os versos anteriores falam que nada seja feito por contenda ou vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ah, mas se eu fizer isso, a minha igreja vai pisar em mim. Eles vão passar por cima. Ah, os meus jovens ali que lideram não vão me respeitar. Irmãos, Jesus conseguiu liderar sabe quantos? Olha só o que o verso 10 diz. Todas as coisas nos céus. O que está nos céus? Quem mora nos céus? Tudo, né? Todos os anjos. Todos os anjos foram sujeitados a Cristo. Na terra. São caídos em pecado. Na terra. O que está na terra? Todos os seres humanos vivos. E debaixo da terra? Todos os seres humanos mortos. Ou seja, com humilhação, Jesus ganhou domínio sobre tudo. Qual é o segredo? E Deus o exaltou, ele não se exaltou. Deus o exaltou. Qual o segredo, então, para nós termos realmente líderes que controlam bem as situações? A mente de Cristo. Amém. Humilhar-se a si mesmo. Não ler errado o texto que diz que os humilhados serão exaltados. Não, aquele que si mesmo se humilha será exaltado. E esse era o Espírito de Cristo e é o que a lição está trazendo aqui para nós. Amém. A necessidade de desenvolver uma liderança segundo Cristo. Não uma liderança onde... E olha só que interessante. Cristo é muito reconhecido, né? Mas quando que Cristo foi reconhecido? Depois da sua morte. É verdade. Aqui fala da morte e depois fala, por isso Deus o exaltou sobremaneira. Ou seja, o grande líder, muitas vezes, ele não vai ser nem reconhecido em sua vida. É verdade. As obras fala dele, exatamente as isso obras dele vão conflito. falar sobre o trabalho dele depois da sua morte. Por que será que tem até, por lei... Se eu não me Paulo engano? foi assim. Sim, exatamente. Exatamente. Paulo, por exemplo, meu avô, Geraldo Miguel Rodrigues, ele morreu já faz bastante tempo. Enquanto ele era vivo, beleza, o seu Geraldo. Depois de vários anos de morto, quiseram homenagear o trabalho dele lá e puseram o nome dele numa praça. Uma vizinha nossa, que foi muito importante pro bairro, ninguém falava nada enquanto era viva, mas morreu, reconheceram, puseram o nome dela numa escola. Claro que nós não esperamos que as pessoas morram para dar o reconhecimento, mas Deus sabe que quando nós morremos, nós não chegamos ao fim. Ainda mais se servimos a Ele. Então a glória vem depois. A glória não é algo que nós adquirimos enquanto estamos ali obrigando as pessoas ou colocando a mão, o peso do punho sobre elas para governá-las. Não. A maioria do nosso reconhecimento vai ser pela nossa obra e não pelo que nós somos em si mesmo. Amém, amém. Pelo Espírito revelado, né? Pelo Exatamente. caráter revelado. E Deus o exaltou. Isso é muito importante, né? Mesmo Cristo podendo se exaltar, ele não se usurpou, ele não se apegou ao ser igual a Deus. É interessante Isso usar é essa tremendo. palavra, né? Porque, imagina, isso aqui é meu, mas eu não vou usurpar. Usurpar não é pegar o que não é seu? Exato. Jesus disse, não, eu quero que não seja. Exatamente. Imagina. Isso é maravilhoso, então, esse né? é o espírito do líder de cristão. sacrifício, de humilhação, de serviço.
Esse é o espírito que combate toda divisão, toda panelinha, Amém. todo espírito faccioso, né? Humildade, obediência, serviço. É isso que Paulo fala que ele é, né? 1 Coríntios 4, versos 1 e 2, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. E aqui pode ser até servos de Cristo, né? E mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, é requerido dos administradores que cada homem seja achado fiel. Se você é um mordomo, você está cuidando daquilo que não pertence a você. E um dia você vai dar resposta de como você tem cuidado daquilo que pertence ao seu Senhor. Porque Cristo comprou-nos pelo seu sacrifício na cruz. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 19. Ele nos comprou, então nós pertencemos a Ele. Como que você tem cuidado daquilo que pertence a Cristo? Porque não pertence a você. Você tem demonstrado o mesmo Espírito de Cristo ou um Espírito que é do mundo, né? Que é dos homens não convertidos? Então, o encarregado é alguém a quem foi confiada a administração da propriedade de outra pessoa. Tudo o que temos, afinal, pertence a Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Vamos caminhar para o fim, então, da lição, que tem sido uma bênção. Eu peço que você deixe aí seu like, deixe seus comentários também, compartilhe nas suas redes sociais. Nós temos falado, e aqui eu quero apresentar um livro novamente, Felicidade Plena. Eu participei de um encontro de jovens no estado do Espírito Santo e nós usamos este livro, Moses. Todas as palestras, sermões, nós usamos este livro como base. Foi assim um Pentecostes, foi lindo, lindo, lindo. Amém. E louvado seja Deus por isso, porque este livro, de fato, ele é poderosíssimo. Nós almejamos que, juntamente com o livro A Grande Controvérsia, que já foram distribuídos mais de 1 milhão, né? Mais de 1,5 milhão. 2 milhões já temos quase. Nós temos quase 2 milhões distribuídos e vendidos. Nós almejamos que este livro também tenha uma expressão semelhante. Aqui contém a verdade presente, aqui contém a mensagem, para aqueles que conhecem um pouco mais da história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a mensagem de 88, da justiça pela fé. É um livro poderosíssimo e aqui revela qual é a mente de Cristo. Amém. Esse é o ponto, né? Se você ler este material, eu tenho certeza que será uma grande bênção e você almejará que as pessoas também leiam. Tanto que eu já li esse material, ouvi também este livro aqui diversas vezes, mais de 20 vezes, se não me falha a memória. Muitas vezes mesmo. E cada vez que eu leio é impressionante. Então, se você tem o desejo de adquirir este material, entre em contato conosco, ele está num preço simbólico, é num preço que nós queremos que ele seja usado como evangelismo, né? De uma maneira evangelística, né? Distribuído para que milhões de pessoas tenham acesso à palavra de Deus, à verdade do Senhor. Nós temos falado de um outro livro aqui desde a primeira lição, Moses, que é o Paulo, maior de todos os apóstolos, que é o livro que fala tanto das epístolas aqui aos Coríntios, mas também das demais epístolas, da vida do grande apóstolo Paulo. É uma biografia escrita por Ellen White. Se você tem interesse de adquirir estes materiais, a Bíblia Legado, entre no site institutoiag.com.br, você terá acesso aqui à central de vendas e eles terão o prazer de te atender certamente. Amém. Quinta-feira tem como título Estilo de Vida que Reflete a Cruz. Então, líderes, membros, qual que é o espírito que eles devem revelar para que toda esta onda, né, que muitas vezes a igreja enfrenta de divisão, de contenda, seja enfrentada e seja vencida em nome do Senhor Jesus Cristo. De que forma, né? Estilo de vida que reflete a cruz. Vamos comentar um pouquinho. Sim, até aqui nós falamos bastante, né, do papel dos líderes. E agora tem uma frase aqui que é muito interessante, no final do primeiro parágrafo. A lição diz: líderes cujo estilo de vida expressa a submissão da cruz são dignos de ser ouvidos e seguidos. Não podemos ser como bebês e entender aqui, então, que eles devem ser idolatrados. É verdade. Como foi no começo. No começo da lição nós vimos esse problema. Mas nós estamos vendo aqui que eles devem ser ouvidos e seguidos. O que significa ser seguidos? Imitados, né? Imitados. Ou seja, o plano de Deus para a sua igreja é que seja exatamente como foi com a igreja apostólica. Cristo veio com um modelo supremo, foi ouvido, depois foi seguido pelos discípulos, e assim os discípulos deveriam ir multiplicando, e foi o que aconteceu. Mesmo com essa confusão que houve aqui em Corinto, muitas pessoas, vendo o testemunho e o trabalho dos apóstolos, ouviram e seguiram.
E assim deveria a Igreja de Deus dominar o mundo através disso. Discipulado assim, pessoas vêm, mostram bom testemunho, os outros ouvem, seguem. E respeitam, obviamente, também. Porque Deus deu uma responsabilidade para essas pessoas. Então nós não podemos considerar também, eles não são mais importantes do que nós, então também não vou dar ouvido a ninguém. Ora, se Deus o estabeleceu ali, é porque existe um papel, existe uma ordem para a Igreja de Deus seguir. É verdade. E então nós não devemos desviar disso. Pelo contrário, buscar aprender. E a verdade é, pastor, é difícil, né, acontecer isso, devido aos ataques que Satanás faz à igreja. Mas se cada um se focar no seu papel, o líder no seu papel, o membro no seu papel, quão rápido a igreja não faria o mundo inteiro conhecer a palavra de Deus? É verdade. O que falta é justamente que cada um cumpra o seu papel. O líder cumpra o seu papel dando um bom testemunho e os membros cumpram o seu papel imitando o bom testemunho. Amém. Amém. É assim que nós somos cobreiros na obra de Deus. Sim, é verdade. Cada um com o seu papel para que a verdade seja levada ao mundo, né? Diante desse seu comentário, eu acho que vale a pena a gente ler aqui, ó, 1 Coríntios 4, 9 até o versículo 14. Que expressa, né? É uma vida que reflete a cruz, a vida de um líder, a vida de um membro, como que deve ser, né? 1 Coríntios 4, 9 a 14. Lê pra gente, moço. Certo, diz assim: Porque eu penso que Deus colocou a nós, os apóstolos, por último, como que nomeados à morte, porque somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vós sois sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vós sois fortes. Vós sois honrados, mas nós somos desprezados. Até esta presente hora temos fome e sede, e estamos nus e somos esbofeteados, e não temos morada certa. E labor, trabalhando com nossas próprias mãos, sendo injuriados, nós abençoamos, sendo perseguidos, nós sofremos. Sendo difamados, nós consolamos. Nós somos feitos como a imundície do mundo e somos a escória de todas as coisas até este dia. E não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas advirto-vos como meus filhos amados. Uau, que texto poderoso, né? Então, de fato, esse é o espírito do verdadeiro líder, né? Daquele que tem uma responsabilidade como administrador ou como mordomo daquilo que pertence a Cristo. É um espírito de sacrifício, uma pessoa disposta até dar a própria vida em favor daqueles que ele lidera. Então, é um espírito muitas vezes extinto no mundo, né? Mas é o espírito que deve revelar, como o próprio título da lição diz, né? Deve revelar a cruz, deve refletir a cruz, deve refletir a vida de Jesus. Então aqui o autor comenta, né? É Deus quem estabelece o padrão da liderança cristã. Esse é o padrão. O sofrimento é a marca autêntica do ministério cristão, assim como nós acabamos de ler. Líderes cristãos seguem os passos de Jesus ao se disporem a sofrer pelos irmãos e, se necessário, até a morrer por causa do seu ministério. Paulo, e mais para o fim aqui da lição, Paulo demonstra que o orgulho não deve ter lugar na verdadeira liderança cristã, pois é a razão das divisões na igreja. Então, alimenta um espírito faccioso, de divisão, que traz todos os demais pecados. Isso é algo muito sério. Então, que o verdadeiro líder seja aquele disposto a dar a própria vida em favor dos seus liderados. Que antes de dar a ordem, ele seja aquele que está encabeçando e revele o Espírito de Cristo, né? De humildade, de amor, de misericórdia, de compaixão. Nós, como líderes, porque eu lidero tanto a minha família, como tenho também uma parte na liderança do próprio instituto, eu preciso dar um bom testemunho, eu preciso ser, como Pedro fala, modelo do rebanho. Uma pessoa que as pessoas olhem e queiram imitar. E Paulo fala isso, né? Versículo 16. Por isso suplico-vos que sejais meus seguidores, ou seja, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então esse deve ser o espírito que deve reinar sempre em nós. Louvado seja Deus. Amém. Moses, excelente lição, muito oportuna. Vamos para as considerações finais. Na sexta-feira, Ellen White traz aqui, o autor traz um texto de Ellen White muito importante, depois você pode refletir, ler na sua lição, que fala da importância da unidade no povo remanescente como um testemunho para o universo, para o mundo, né? A respeito de que o evangelho que pregamos, ele é verdadeiro. Esta unidade terá um poder, uma influência sobre o mundo que outra coisa não pode operar. Então, Deus tem trabalhado para unificar o seu povo, nós não podemos
atrapalhar a obra de Deus ou trabalhar contra a obra de Deus de unificar todas as coisas em Cristo Jesus, atendendo a oração de Jesus lá em João no capítulo 17, que nós sejamos um com Cristo, assim como Cristo é um com o Pai também. Vamos para as considerações finais. Amém. Essa carta de Paulo é chamada por Ellen White de a mais poderosa de todas as cartas de Paulo, né? E é engraçado que ela trata justamente do leite. Ou seja, o maior poder de Deus é demonstrado quando nós realmente somos capazes de entender essas coisas. E literalmente, quando nós temos o foco correto, como nós dissemos, vão desaparecer as dissensões, vão desaparecer os desejos de supremacia, desejo de orgulho, desejo de reconhecimento próprio. Quando nós entendemos que o nosso foco é a mente de Cristo e está em Cristo, nós vamos perceber que tudo aquilo que nos afasta de Cristo também nos afastará de sua igreja. É verdade. E tudo que nos afastar disso também nos levará em direção à perdição. Então, que nós possamos, como disse Paulo aqui, desenvolver, nos amadurecer, buscar essa visão espiritual, para que não vivamos como os outros homens. Amém. Como Paulo diz aqui, mas sim como aqueles que são espirituais. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero finalizar lendo um verso, porque a lição trabalhou os 4 capítulos, né? Capítulo 4, versículo 20, que diz: porque o reino de Deus não está em palavras, mas em poder. Então que essas palavras que nós lemos, estudamos, não fiquem apenas em palavras, mas num poder que seja regenerador, que seja vitorioso, que seja transformador, que seja uma realidade na nossa vida, na nossa comunidade de fé, na nossa casa, no nosso lar, porque lares divididos farão com que a igreja fique dividida também. Muitas vezes esse espírito faccioso é alimentado dentro de casa. Nós precisamos morrer para o nosso eu. Cristo precisa ser o fundamento, ele precisa ser o centro. É isso sempre, a nossa mente tem que se demorar em Cristo, pensamentos mesmo. Pensamentos e sentimentos se demorarem em Cristo Jesus. Eu recomendo que vocês leiam depois o capítulo 8 deste livro, Caminho a Cristo ou Felicidade Plena. Esse livro ele é tremendo, nós precisamos experimentar esse novo nascimento. E então experimentaremos essa unidade em Cristo Jesus, sem dúvidas nenhuma, sem dúvidas nenhuma. E eu almejo isso na minha vida, na vida do Moses, na sua também, na vida de todos aqueles que têm acompanhado aqui o Lições para a Eternidade, para o mundo mesmo, né? Para o povo de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Foi um prazer, uma alegria estar aí com você, juntamente com Moses. Eu confesso que eu me sinto como se fosse, não é rejuvenescido, mas revigorado, acho que é a palavra, juntamente com a presença do Moses, assim como Jesus fala, né, de 2 em 2 vocês têm que ir, a fraqueza de um é suprida pela força do outro, e foi uma grande bênção, Moses, muito obrigado pela sua presença e participação, obrigado também pela sua presença e participação, não esquece de deixar o seu like, compartilhar aí nas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Vamos finalizar com uma oração, sendo possível, feche seus olhos. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esta recapitulação, que foi uma grande bênção. Opere em nós, ó Pai, esta regeneração, esta transformação, que Cristo seja o centro da nossa vida e qualquer espírito faccioso, de divisão no lar, na igreja, sejam destruídos, ó Pai, sejam desfeitos, para que o Senhor seja o centro, o fundamento, para que o Senhor unifique todas as coisas em Cristo Jesus. Amém. Abençoe todos aqueles que nos acompanham aqui no Lições para a Eternidade, suprindo as suas necessidades, atendendo os seus clamores. Intercedemos por todos os pedidos que aqui nos são feitos e que a Tua graça esteja sempre sobre nós. Amém. Graças te damos por tudo, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Então aqui finalizamos mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Até a próxima semana na lição de número 4, em que estudaremos ainda mais essa epístola poderosíssima do grande apóstolo Paulo. Até a próxima semana, uma semana abençoada na presença do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. IAG, juntos avançaremos.